Aula de redação. Na aula de hoje, iremos estudar dois gêneros textuais. O primeiro gênero textual será gênero não verbal. Esse assunto está no livro de produção de texto, nas páginas 18 e 19. Observe as imagens abaixo. Temos aqui 4 imagens. Em nenhuma delas podemos observar textos ou qualquer tipo de linguagem verbal. Mas, ao observarmos cada imagem, podemos saber do que se trata. Então, na primeira imagem, temos uma enfermeira que está levando o dedo indicador à boca, no sinal de silêncio. Essa imagem é bastante encontrada em hospitais. Então, aqui não tem uma linguagem verbal, certo? Mas conseguimos entender a mensagem. Nessa outra imagem, temos 2 bonecos, certo? Um primeiro boneco simbolizando a figura do homem, certo? E o segundo boneco simbolizando a figura da mulher. Essas imagens nós encontramos em ambientes públicos, em banheiros públicos, para sinalizar banheiro masculino ou banheiro feminino. Muitas vezes não há nada escrito, mas só de observarmos cada boneco, sabemos do que se trata, não é verdade? Na outra imagem, temos 2 cartões, certo? Esses cartões são utilizados em jogos esportivos. O cartão amarelo, ele significa atenção, é uma advertência. O cartão vermelho já significa uma expulsão. Então, em jogos esportivos, quando os juízes levantam um desses cartões, nós já sabemos do que se trata, não é verdade? Na última imagem, nós temos semáforos, certo? Para pedestres. O primeiro semáforo está com a luz vermelha, indicando o quê? Indica perigo. O pedestre precisa ter atenção, não pode atravessar. Já o segundo semáforo, ele está com a luz verde, já sinalizando que agora sim o pedestre pode atravessar, certo? Então, nessas 4 imagens não temos textos, não temos linguagem verbal, mas podemos entender o que cada uma significa, pois encontramos diariamente em algumas situações do nosso convívio. Uma mensagem pode ser transmitida de 2 maneiras, com a comunicação verbal e com a comunicação não verbal. A comunicação verbal é estabelecida por meio da fala ou da escrita. A comunicação não verbal se estabelece a partir de imagens, símbolos, gestos, sons, cores, etc. Ou seja, a linguagem verbal, ela é realizada através da fala ou de texto. A linguagem não verbal não utiliza nem a fala nem o texto, apenas imagens, sons, gestos, ok? A comunicação não verbal é transmitida não somente para informar o leitor, mas também em obras de arte. Por exemplo, para transmitir uma mensagem, talvez promover reflexão de quem a vê. No caso das pinturas, é possível interpretar a mensagem transmitida observando as cores usadas e o tema retratado. No que diz respeito à música, os instrumentos e a entonação também revelam bastante sobre o que se deseja causar em que ouve. Veja as pinturas a seguir. Então, temos aqui 2 pinturas, certo? A primeira imagem, temos um homem, um senhor, segurando um violão. Observe as cores que o artista utilizou, certo? O que ele quis passar? Você veja que são cores mais fortes,
certo? Mais sombrias, né? Então, passa um ar de melancolia, talvez de tristeza. Já a segunda imagem apresenta cores mais leves, certo? O personagem da arte, da arte está em movimento, apresenta mais sensação de alegria do que a primeira, não é verdade? Então, nessas duas imagens não temos textos, não temos falas, mas podemos entender, talvez, o que cada artista quis passar. Vamos à nossa atividade. Marque apenas as alternativas que apresentam o uso de linguagem não verbal. Você vai marcar a primeira, certo? E a terceira, ok? Imagem. Elas não utilizam linguagem verbal, elas só utilizam linguagem não verbal, certo? Então, a primeira, que é uma bandeira de um país, certo? E a terceira. Na página 20, temos: que imagem você acha que as imagens abaixo transmitem? Ou seja, que mensagem você acha que as imagens abaixo transmitem? Então, vamos lá. A primeira, batendo aqui palmas, felicitação ou parabéns. A segunda, temos aqui uma criança, né? Com a expressão de dor, de choro, criança com dor. A terceira, certo? Essa imagem indica onde ligar ou desligar um aparelho, né? A última, temos aqui a figura, uma figura de madeira, acenando para chamar a atenção de alguém ou despedindo-se. 21. A tirinha abaixo não usa linguagem verbal. Preste atenção às cenas e às expressões dos personagens e insira nela a linguagem verbal. Então, nós temos aqui uma tirinha, certo? Que você vai observar que não tem nenhuma linguagem verbal. Temos aqui a cena de uma mãe, ela está ali fazendo alguma coisa na mesa, escrevendo, seu filho passa, chama a atenção dela, ela então decide ver o que ele está fazendo, sobe as escadas e quando chega ao quarto, encontra essa cena, né? Seu filho está aqui, olha. Certo? Então, agora você vai escrever, criar textos para essas cenas, certo? Então, o que será que a mãe poderia falar com o seu filho quando encontrasse ele aqui nessa situação, certo? O que seria dito? O que a criança também falaria? Então, cria aí um texto, uma linguagem verbal. Quarta questão, pesquise e cole no espaço abaixo exemplos de uso de linguagem não verbal. Você vai colar nesse espaço, certo? Um exemplo de uma linguagem não verbal, que não tem texto, não tem fala, mas conseguimos entender através de gestos, cores. O nosso segundo assunto é justamente o gênero tira, certo? Como vocês viram na atividade que acabamos de explicar. Comumente conhecida por tirinha, a tira refere-se a publicações quase sempre humorísticas, que geralmente contêm linguagem verbal, ou seja, que faz uso das palavras, e linguagem não verbal, que faz uso apenas de imagens, símbolos. As tirinhas são uma variação das histórias em quadrinhos, que são mais extensas. Elas podem circular em diversos meios, como jornais, revistas e internet, onde é possível encontrar páginas dedicadas apenas a esse tipo de publicação. Veja, por exemplo, a tirinha do personagem Armandinho, de Alexandre Beck, que apresenta as linguagens verbal e não verbal. Então, nesse caso, nessa tirinha aqui, nós podemos encontrar tanto a linguagem verbal como a não verbal. A verbal são os textos, certo? A fala do personagem. E a não verbal são as expressões que ele faz, olha. Então, nós temos aqui ele na escola, né? Qual a diferença entre humanos e os animais? Ele leu na sua prova. Aí, de repente, ele se assusta, veja,
que a fisionomia dele muda. Isso tá certo? Então, ele grita: não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Por quê? Porque nós humanos também somos animais, não é verdade? Só que somos animais racionais. Pensamos. Então, nessa tirinha, nós podemos observar tanto a linguagem verbal como a não verbal, certo? Por vezes, o humor presente numa tira não é óbvio e pode apresentar tom irônico, ou seja, um comentário engraçado, mas que leve o leitor a refletir sobre o que foi falado. Veja agora um exemplo de tira que apresenta apenas linguagem não verbal. Nesse caso aqui, nós não temos texto, certo? Vamos ter apenas imagens, mas podemos entender apenas com as imagens. Então, temos aqui uma moça, ela está aqui passeando na chuva, né? Ela está de guarda-chuva, de capa, certo? De repente, você vê, observa que a fisionomia dela mudou no segundo quadrinho. Então, o que é que ela faz? Ela decide tirar a capa, né, o seu casaco, joga o guarda-chuva e, de repente, começa a dançar, a brincar na chuva. Você vê, observa que em cada cena ela apresenta uma fisionomia, certo? Não temos texto, mas podemos entender. Atividade. Primeira questão. Leia a tirinha abaixo para responder as perguntas. Então, vocês irão ler aqui a tirinha. Temos assim, olha. Que barulheira é essa? Você deveria estar dormindo. O pai diz ao filho. Foi Haroldo, pai. Ele estava pulando na cama, sério. Ele coloca a culpa no seu amiguinho de pelúcia, no seu bichinho de pelúcia. O Haroldo não estava pulando na cama. Agora trate de dormir, diz o pai. Você também estava pulando na cama. Bom, mas era você que estava tocando os pratos, não é? O amiguinho dele responde. Então, vamos lá. Letra A. Você achou a tirinha engraçada, sim ou não? Letra B. Por que o pai não acreditou em Calvi quando ele disse que Haroldo, seu animal de pelúcia, seu bichinho de pelúcia, também estava pulando na cama? Por que será, crianças? Olha só, você vai marcar. Apenas Calvi consegue ver o amigo como sendo mais que um animal de pelúcia, não é? Então, só o garotinho consegue ver aquele bichinho de pelúcia como alguém, né, que pode se movimentar, que pode fazer atividades que um ser humano pode fazer. Você observar aqui o primeiro quadrinho, ó, quando o pai entra no quarto, o que é que o pai vê? O filho e o boneco ali, o bichinho de pelúcia, ele está ali parado, né? Então, o pai observa aquela cena e vê que só o filho poderia estar fazendo barulho. Então, marque a terceira opção, certo? Agora, vamos para a segunda questão. Ordene a tirinha a seguir e escreva em sequência, uma sequência de 3 cenas para encerrá-la. Lembre-se de que você pode ou não usar textos em sua tira. Então, primeiro, você irá colocar aqui a sequência. Ó, número 1, a moça chega aqui à loja, certo? A sementeira que vende sementes, ok? Número 2, ela compra, olha, as sementes, leva para casa e depois planta e rega, certo? Agora, você irá criar 3 cenas no seu caderno de desenho para encerrar essa tirinha, certo? Você pode ou não usar textos, certo? Se você desejar. E nessas linhas, você vai escrever, explicar o que aconteceu em cada cena, certo?